Olá, meus queridos padawans, como vocês estão? Vamos continuar hoje a trabalhar com o nosso picker, mas hoje nós vamos utilizar o nosso picker para fazer o quê? Para acessar uma API, ou API, ou como você quiser chamar, não importa. Quiser chamar de Claudinho, tá valendo. Então, eu tenho aqui, deixa eu sair um pouco da tela do nosso código e para o navegador. Eu estou aqui no site do IBGE. O IBGE tem uma API para pegarmos UFs, já que nós estamos utilizando um picker de UFs de exemplo. Eu quero que meu picker ele adquira dados da API do IBGE para mim ter certeza que eu estou pegando os dados corretos. Isso vale para qualquer outra função que você for trabalhar mais na frente, ok? Aqui é só um exercício para a gente poder ver como é que funciona uma API. Certo, aqui na área de APIs do IBGE, do lado direito, do lado esquerdo, aliás, depois eu coloco o link para vocês aí poderem acessar também, eu tenho um campo chamado UFs. Eu vou clicar em UFs aqui, ele vai me direcionar para esse local aqui, onde eu tenho o endereço que eu vou utilizar para poder acessar a UF. Mas antes de poder acessar essa UF, eu preciso esses dados de UF, ou seja, os estados, eu preciso saber como ele está organizado, porque no fim das contas, é como nós fizemos na aula passada. Lembra que nós trabalhamos com JSON? Isso aqui é a mesma coisa, ok? É um JSON remoto. É uma API REST. Então, ele tem uma forma de estruturar os dados. E nessa mesma página, eu tenho aqui a estruturação, ok? Então, eu sei que ele é composto por um ID, por um nome, por uma sigla. E ele tem aqui uma subclasse, ou uma segunda classe, né, chamada região, que também tem ID, nome e sigla. Eu talvez não use isso aqui, tá? Eu vou tentar ver se o código funciona só com esses três. Acredito que vai dar certo, porque eu só preciso da sigla. Beleza? Então, eu tenho que criar uma classe no meu app para que sirva de modelo para a gente poder encaixar esses dados aqui dentro da captura de dados que a gente vai fazer lá, tá? Você vai entender quando a gente estiver fazendo. Então eu vou voltar lá para o meu Visual Studio, vou criar uma classe aqui, vou criar fora de uma pasta mesmo, é só por exemplo. Vou clicar no meu projeto aqui com o botão direito, vou em adicionar e deixa eu ver se tem classe aqui direto, não tem? Ah, tem sim, classe, adicionar classe. Eu vou chamar minha classe de UF, só isso. Clicar em adicionar, ele vai abrir aqui a classe criada, onde está internal class UF. Eu apago esse interno e boto public class UF. Beleza, e aqui entre as chaves eu vou começar a declarar os elementos que tem lá, como por exemplo, public, primeiro é ID, não é? Public string ID getSet. Depois nós vamos ter nome e sigla, não é isso? Nome que ele já sugeriu e sigla também. Ok, vou parar por aqui, não vou criar o resto. Ok, como nós já temos modelo aqui, eu vou ver se vai precisar realmente da região. Acho que não. Qualquer coisa a gente volta e continua editando aqui. Vou voltar para o code behind, onde eu estou trabalhando com o meu picker. Eu vou ali em main page. Eu estou com esse código aqui da aula passada. Vou apagá-lo para trabalharmos com mais calma, beleza? Então vou manter só o primeiro código ali. O pk-uf, que é o nome do meu picker, .ithers.clear, para poder garantir que ele vai estar vazio, para a gente não ter nenhum problema com o nosso código. E agora eu vou chamar a minha API. Para isso eu preciso criar uma instância de HTTP, ou declarar uma variável que seja um cliente HTTP. Então como é que eu faço isso? Primeiro eu vou chamar using, para garantir que essa instância seja carregada uma vez, não precisa ser mantida. Ela vai ser uma variável, var, vou chamar de cliente e vai ser igual uma nova instância de HTTP cliente. Assim mesmo, com parênteses abrindo e fechando, terminando ponto e vírgula, ok? Então tem uma instância aqui que é o endereço da web, porque é da onde a gente vai puxar a nossa API. Então eu vou pular uma linha aqui e agora sim nós vamos copiar e colar a nossa API aqui, ok? Como eu já usei esse código antes, outros projetos meus, a IA já aprendeu a fazer ele, tá? Então ela meio que está completando aqui, mas nós vamos fazer passo a passo, porque vocês precisam saber como chegar até lá. Nem todos vocês vão ter uma IA aí. Então eu vou chamar aqui o JSON, que está nessa API. Então vou botar aqui var JSON, vai ser igual. Ele é um método assíncrono, await, para poder aguardar a conclusão dessa consulta, senão o nosso app não vai funcionar. Lembrando que nós estamos trabalhando com o método assíncrono, ó, aqui, tá? Desde as últimas aulas. Eu chamo o cliente, eu acabei de criar, tá? Que ele é um HTTP. Aperto o ponto e chamo a propriedade getStringAsync. Ok? Então ele vai puxar uma string, um texto, que nesse caso nosso vai ser um endereço. Esse endereço aqui eu vou botar entre aspas e vai ser o endereço da API que está lá no IBGE, que é essa aqui, ó. Se eu copiar só essa API e colar lá, já funciona. Mas você tem a opção de usar algumas variações. Por exemplo, ordem by. Ele coloca, por exemplo, em ordem de nome, em ordem alfabética. Então eu posso copiar esse endereço aqui, que eu acho que é o que eu vou usar, porque geralmente eu uso ele. Ou por visualização padrão de hierarquia. Enfim, você tem outras opções que você pode olhar aqui no próprio site do IBGE. Vou trabalhar com
o order by name, ok? Você também pode trocar por outro parâmetro se você quiser. Então eu volto lá para o meu código. Então, entre aspas, aqui eu colo esse endereço, só isso, copiar e colar. E aperto ponto e vírgula. Vai pausando e copiando, hein? Desse ponto aqui, eu já tenho uma URL rodando dentro do meu app, beleza? Pulei a linha, eu vou ter que fazer o mesmo tratamento que eu fiz com o JSON na outra aula, lembra? Eu vou ter que descelarizar ele. Lembrando que você vai ter que colocar em algum momento esse use aqui, ó, useInsistedText.json, pausa o vídeo, coloca aí, ok? Porque a IA está acrescentando automaticamente as coisas que eu não estou lembrando de falar com vocês, então fique ligado até o fim da aula, porque aí, entendeu? Até o fim da aula eu mostro para vocês o que eu não falei sobre dependências no final, ok? Então vamos continuar. Então vamos puxar os dados, vou chamar uma variável aqui chamada dados, ela vai ser igual a um JSON, JSON serializer.deserialize, ok? Desse jeito aqui, nós estamos fazendo aqui, nós estamos tratando essa API como JSON, porque de fato ela é uma. Então nós estamos capturando a série dela. Então vou abrir um sinal de maior que, menor que, aliás, declarar o que ela é, que é uma lista, ok? Carregamento dela. E essa lista ela precisa de um parâmetro, ela precisa saber a estrutura que ela vai encontrar. Nós criamos um modelo agora há pouco, lembra aquela classe UF? É isso que nós vamos fazer, nós vamos abrir depois um menor que de novo, chamar minha classe UF, fechar o menor que de novo, fechar outro, fechamos as tags, eu vou abrir um parênteses e aqui eu vou especificar de onde que ele vai buscar os dados que vão ser organizados conforme o modelo que a gente montou. Vai ser do JSON, ok? Opa, desculpa interromper o vídeo, mas eu preciso deixar um recado bem importante. Para o YouTube saber que esse canal tem algum valor, vocês precisam deixar seu like. É importante que você agora gaste alguns segundinhos da sua vida só para deixar um like e se inscrever no canal se ainda não fez isso. E se quiser receber nossas notificações, toca no sininho. Comente, seu comentário me ajuda demais a saber se o trabalho está chegando legal para você e até melhorar esse trabalho. E se quiser ajudar ainda mais, não deixe de clicar no valeu demais. Doar um Pix de qualquer valor também é muito válido, qualquer real já ajuda bastante a gente. E se quiser ajudar e receber recompensas, mimos, marcadores nos seus comentários, também seja membro do canal e você pode ser membro a partir de R$ 2,99. Dá uma conferida nas recompensas, você vai ajudar e se destacar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado, bora pro vídeo. Então, recapitulando, eu criei um cliente HTTP para receber um URL, eu criei uma outra variável para poder chamar esse cliente e pegar essa URL, ou seja, é como se ele fez um download do JSON. Tá? Ele carregou na memória aqui o JSON que está nessa API aqui. Depois eu criei uma variável chamada dado. Na verdade tem que ser no plural, tá? Perdão, corrige aí. Dados. Se viu a aula passar, você sabe por que tem que ser no plural. E dentro de dados, nós tratamos esse JSON que foi capturado ali, chamando o JSON de serialize com a propriedade de serialize para organizar numa lista dentro do padrão que tem no modelo ali da UF. Claro que eu precisei fazer referência a esse JSON assim, ali no finalzinho, entre parênteses aqui, ok? Essa é a referência do nosso JSON. Se ficou confuso, às vezes eu sei que eu falo embolado, porque tem muita coisa na minha mente, deixa nos comentários aí. Eu vou tentar maneirar e ajudar vocês pelos comentários, beleza? Eu vou pular a linha aqui, os dados estão tratados ali. Agora eu vou chamar o forEach. Se você se lembra da aula passada, o forEach, ele, através de uma variável que a gente cria dentro dele, ele vai pegando item por item e executando uma ação. A gente pode utilizar essa variável, ok? Então vamos lá, eu vou chamar forEach. Esse aqui tem uma pequena diferença do que a gente fez anteriormente, então fica atento. Ele criou automaticamente aqui, eu não dei mole. Então vou criar aqui, ó, var dado em dados, por isso que eu tenho que colocar no plural ali em cima. Então a gente vai criar uma variável chamada dado dentro de forEach. Eu já expliquei a estrutura aula passada, então não vou explicar para vocês. Quem pegou agora, pausa e copia e vai pegando o caminho, depois assiste a aula anterior. Então para cada UF que ele achar aqui, ele vai executar uma ação e jogar essa UF para dentro de dados. Só que tem um detalhe, isso é um JSON serializado, ele tem campos. Lembra que a gente criou no modelo? Eu preciso fazer com que ele adicione especificamente um campo que tem a sigla da UF. E realmente existe esse campo chamado sigla. Então eu vou aqui entre as chaves de forEach e eu vou começar a escrever o código para adicionar elementos no meu picker. Então vou chamar o meu picker pelo nome que eu criei com vocês lá na primeira aula, que é o pkUF, aperto o ponto, eu vou entrar no campo itens dele, e dentro do itens eu vou chamar a ação de adicionar, que é o add, ok? Eu abro parêntese, e agora vem o pulo do gato. Você vai chamar o dado, só que o dado tem vários dados. Então eu vou apertar ponto, e ele vai puxar lá do meu modelo que a gente criou, os nomes dos campos. Qual o nome que eu quero? Sigla, porque eu quero a sigla da UF. E vou apertar ponto e vírgula. Então ele vai puxar, adicionar apenas a sigla do JSON que ele capturou, ok? Então a gente consegue tratar o dado da API. E se você está me acompanhando desde o começo, parabéns, você acabou de fazer o seu primeiro acesso às famosas API ou
APIs, se você quiser usar a expressão original, ok? Para saber se deu certo, porque ainda tem uma preocupação quanto à nomenclatura que a gente usou lá, eu vou rodar o projeto para a gente testar, qualquer coisa a gente faz a correção. Vou apertar aqui o Pixel 5. Bem, pessoal, eu tive que fazer um corte, porque eu tive uma batalha aqui com o código. Vocês podem não acreditar, mas o IBGE caiu durante a gravação do vídeo. Por isso eu vou ter que usar um caminho alternativo, mas a lógica é a mesma. Eu vou usar o Brasil API, que é esse serviço aqui, ok? Ele, na verdade, usa a mesma base do IBGE, só que ele tem um endereçamento próprio, com menos latência, ele tem umas vantagens. E o endereço para poder puxar as UFs que eu vou usar é esse aqui. Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo para facilitar para vocês, porque é recorrente essas quedas do IBGE. E aqui no Brasil API, os endereços estão um pouco mais estáveis. Então eu vou copiar esse endereço aqui e simplesmente substituir lá. Na verdade, eu nem precisava ter mexido na classe depois, como aconteceu. Mas foi bom ter dado erro, porque aí vocês podem ver que, bem, essas coisas acontecem o tempo todo na programação. Então eu vou aqui no meu Visual Studio, eu vou trocar o endereçamento aqui para o URL do Brasil API. Ok? Depois vocês entram lá no site principal e vejam as variações que tem essa URL. Como deu muito trabalho, eu vou pegar só a principal mesmo, sem ordem, sem nada, para rodar e mostrar para vocês. Então eu vou rodar aqui o nosso projeto. Pronto, carregou. Vou testar agora aqui o nosso picker para ver se carregou tudo corretamente. Beleza, tá aqui. Só não tá em ordem porque eu peguei o geralzão. Ok? Aí é só selecionar para qual estado você quiser. Esse vídeo deu um pouquinho mais de trabalho do que estava dando ultimamente, então eu peço desculpas se alguma coisa não ficou dentro do lugar, tive vários problemas técnicos, então se ficou dúvida, alguma coisa que eu falei ficou parecendo incompleta ou não deu para entender direito, deixe nos comentários que eu vou tentar responder. Se eu não conseguir, alguém deve conseguir fazer essa resposta, ok? E eu vou tentar fazer uma revisão depois dessa aula, porque eu acredito que dá para fazer ela um pouco melhor, mas devido aos problemas que teve hoje, eu vou ter que subir ela desse jeito. Mas a gente depois faz uma revisão, de repente, ao vivo, ok? Ó, muito obrigado pela companhia de vocês. Como vocês podem ver, dá muito problema técnico aqui, então se quiser ajudar esse canal, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, se ainda não fez isso. Se quiser ajudar ainda mais, deixa o valeu demais, doe um pix de qualquer valor, ou se torne membro do canal clicando aí em seja membro, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço.